Então, vamos lá. A parte de histologia do tecido muscular, vocês já tiveram? Sim. Então, beleza. Aqui a gente vai falar só a parte anatômica, viu, gente? Eu não vou ficar entrando nos componentes fisiológicos e nem histológicos, porque senão a aula não vai acabar. Já estão vendo minha tela? Sim, professora. Se alguém tiver alguma pergunta, alguma coisa assim, aí alguém me avisa, tá? Que às vezes eu não vejo. Então, vamos lá. O sistema muscular, quando a gente está estudando o sistema muscular, nós estamos falando de sistema esquelético, né? Sistema esquelético, não. Músculos estriado esquelético. Então, aqui a gente vai falar de músculo estriado esquelético. E o aparelho muscular, a gente trabalha, então, o aparelho locomotor parte ativa. Quando a gente trabalhou o sistema articular, a gente trabalhou a parte passiva feita pelos ossos e pelas articulações. Então, quando a gente fala nesse sistema muscular, aí vocês estão vendo dois bichinhos aí desse sistema muscular, eles, deixa eu testar aqui minha canetinha. Bom, quando a gente fala desse sistema muscular, nós estamos falando da parte ativa da musculatura estriada e esquelética. Então, é um conjunto, né, de músculos que são denominados aí de parte ativa do movimento, e eles vão atuar sobre os ossos e articulações, fazendo o movimento da parte contrátil do músculo, que são o ventre muscular. Então, nós temos aí, ó, um conceito, né, que é o conjunto de órgãos, né, denominados de músculos. Vou achar a canetinha aqui. E eles são elementos, ó, ativos do movimento. Eles atuam sobre os ossos e articulações, e a gente vai estar falando, então, aí da parte contrátil do músculo, que é o ventre muscular. Bom, então vem aí o termo miologia, né? De mio, que é músculo, e logia é o estudo. Então, estudo dos músculos. Mas é os músculos estriados e esqueléticos. A ciência que estuda a musculatura dos órgãos viscerais, das vísceras, a gente fala de esplancnologia. Então, no terceiro período, a gente vai estudar mais as vísceras torácicas e abdominais. Então, a gente vai estar trabalhando esplancnologia. E a estesiologia, né, o músculo dos órgãos dos sentidos. Bom, então agora a gente não vai trabalhar com essa parte. Nós vai trabalhar com os músculos estriados e esqueléticos, que eles são o quê? Voluntários, e tem uns que são cutâneos. Então, no sentido morfológico, a gente pode classificar os músculos, e no sentido funcional. Morfológico, quando eu falo a palavra morfologia, está aliado à anatomia, histologia e fisiologia. Antigamente, você ia para a aula de morfologia, então você teria aula de anatomia, histologia e fisiologia. Então, houve uma redução de carga horária aí da anatomia, mas em todos os cursos médicos, e hoje a gente está mais reduzido ainda. Então, assim, a gente não tem muito tempo de ficar discutindo as coisas. Então, no sentido macroscópico, que é o que nós vamos trabalhar, são massas, né, formadas por células musculares especializadas para contração, relaxamento. E elas vão ser agrupadas por meio de fibras musculares e feixes musculares. Então, na histologia, vocês viram feixes musculares, fibras, septos, fáscias, e isso daí agora a gente emprega aí na anatomia, na parte macroscópica. No sentido funcional, né, são estruturas que vão movimentar segmento do corpo. Então, eu tenho o osso, nós
temos a articulação. Agora, o que move, que faz a flexão e extensão é o quê? É o músculo. O músculo dá a ação do movimento. Ele que vai dar a ação do caminhar da gente, de fazer rotação, circundução. Quem vai fazer isso é o músculo. Então, são funcional, né, ali na fisiologia, são estruturas que movem os segmentos do corpo por encurtamento da distância, vai diminuir o ângulo, né, entre as extremidades fixadas, proximal e distal. Aproximou ou distanciou, é isso que a gente vai vendo. Principal função dos músculos, produção de calor. Então, em dias frios, ou se você entra numa piscina muito fria, você começa a tremer. Esse tremor é para que você seja aquecido, né? Então, ele está ajudando no aquecimento do corpo. E quando o corpo está muito aquecido, tem também o resfriamento, que é o suor que resfria esse corpo. Movimento do corpo, como andar, correr, mastigar, tudo isso são os músculos que fazem. Movimento de substâncias dentro do corpo, ó, só que agora, ó, músculo liso, que vai fazer esse movimento do corpo no movimento de peristaltismo. E aí, esse peristaltismo é estudado junto com o sistema nervoso autônomo, lá no sistema nervoso entérico, que é a parte aí visceral. Então, aqui também a gente não vai trabalhar isso daqui. Estabilização das posições do corpo, postura, estabilização das articulações, suporte às vísceras. Como que é isso? Teoricamente, vocês estão, eu imagino, todos perfeitamente sentados, em posição de realeza, me olhando eu falar, né? Eu acredito que não tenha ninguém deitado aí, né? Com a coluna toda torta, né? Então, vocês estão assim, né? Bem, com a postura bem chique. Bom, então ele está fazendo o quê? Estabilização do corpo, postura. Então, ele vai ajudar que nessas posições perfeitinhas. Quem tem uma musculatura perfeita, tem posição de realeza, que vocês falaram que uma colega aí da sala é realeza, né? Os demais, a gente, igual eu, tem hora que eu tô dando aula, eu já fico aqui, ó o posicionamento que eu tô, ó. Protusão de cervical. O que vai acontecer? Eu vou ficar uma velhinha assim, né? Então, teoricamente, eu teria que ser chique, né? Ficar bem posicionada. Mas a gente cansa. E para que tenha uma boa postura, a gente tem que fazer um único exercício que dá certo, é musculação. Então, aqui, vocês estão vendo a tela, pessoal? Tá tranquilo? Sim, tudo certo. Então, o músculo, ele vai dar forma também no nosso corpo. Ele vai mostrar a nossa constituição corpórea. Aquela primeira aula que a gente falou lá no início do semestre, que são os biótipos. Então, aqui a Gisele, né, grande modelo internacional, olha a musculatura dela, ó. Perfeita a musculatura, ó, a musculatura é bem definida, olha aqui o bumbum. É um quadrado, né, aqui, ó. Aqui a gente já começa a observar até as costelas. Todas as pontas de ossos a gente consegue observar, ó. Aqui a barriguinha dela, olha que beleza. Arco costal, todo o arco costal tá aqui, ó. Né? E olha aqui o formato corporal, né? Então, pessoas mais malhadas, pessoas, né? Achei lá do El Chan, não sei se é da época de alguém, a musculatura. E aqui é uma mulher, tá? Que faz concurso aí de fitness aí do corpo. Então, a gente vai observar as transformações corpóreas. Então, a barriguinha dessa, em relação a essa, né, que já tem uma lipoescultura, essa aqui que malhou, mas tem uso de anabolizantes, né, porque olha só, ela tem já o rosto mais masculinizado, né, ficou mais masculino aí esse rosto, devido aos hormônios que usou. Aqui, então, são todas mulheres, pessoal, tá? Não é transformista, elas malharam muito, e aqui é o uso, né,
do anabolizante. Então, essa musculatura aqui, ó, não foi da pessoa ficar ali malhando realmente, né? Se você for para academia e só malhar desse jeito, não, elas usaram anabolizantes. E aqui mostrando os homens também, né? Então, um grande campeão mundial, aqui, ó, o músculo sartório dele, olha aqui, ó, totalmente definido. Reto do abdômen, peitoral, bíceps, né? Tem até quebra aqui, ó, no músculo bíceps dele, de uma provável lesão. Que os seres normais, nós que não malhamos, né? E aí deve ter os colegas de vocês aí, que cada um deve ter um corpo mais malhado ou não. Mas esses músculos, então, eles devem ser malhados, porque o que não se usa se atrofia. E quando ocorrem essas atrofias, vai ocorrendo, então, um má posicionamento de postura, dores, né? E aí vai. Então, o tecido muscular, ele vai trabalhar aqui, ó, com 4 pontos principais. Excitabilidade, ele vai ter que ter uma contratibilidade, uma extensibilidade, né? E uma elasticidade. A excitabilidade é que esse músculo ele tem que ser sensível a estímulos neurais. Então, tem nervos aí, tem ações, né, terminações nervosas nesse músculo que vai receber um estímulo. Estímulo de frio, calor, o que foi esse estímulo? Gerado esse estímulo, que gera uma excitabilidade, vai fazer com que esse músculo se contraia, né? Ele vai ter o quê? Uma contractilidade. Ele vai se contraindo longitudinalmente ou se encurtando. Isso vai gerar, né, que essa fibra, né, a fibra muscular agora, ela vai fazer o quê? Ela vai ter uma extensibilidade ou não? Então, ó, quando o estímulo diminui, né, a partir que essa contratibilidade vai diminuindo, as fibras musculares estão sendo relaxadas. E elas podem estar estiradas, até mesmo além de seu tamanho de repouso, pela contração de um músculo antagonista. Aí a gente vai trabalhar com músculos agonistas, né, que sofre não, né, agonia de sofrer não, gente, a gente vai comentar isso mais para frente. Antagonistas, que é o que ele está fazendo, sinergistas. Então, tem hora que eu tenho músculo, né, dependendo do seu posicionamento que você está aí agora, você está com a musculatura sendo antagonista, atuando na flexão, com músculos flexionados, e tem músculos que estão em extensão. E vai ter os sinergistas que vão estar regulando esse movimento sinergético aí. E a elasticidade, né, é que as fibras musculares têm um grau aí de estiramento. Até certo ponto, ela tem uma elasticidade. O que passar desse ponto, já começa a destruição, rompimento do músculo. Então, ela sai de uma forma, de um repouso para uma ação. O que passa daquela ação pode estirar a fibra muscular e lesar essa fibra muscular. Então, os músculos, eles são classificados em voluntários e involuntários. Os músculos voluntários são aqueles que nós temos certo grau, né, de termos aí conseguimos controlar esse músculo. Já os músculos involuntários são os músculos que a gente não consegue um controle. Ele está mais ligado ao sistema nervoso autônomo, a parte simpática e parasimpática. Então, o que vai acontecer? Vamos dar um exemplo de músculos voluntários, né? Então, ela tem consciência do indivíduo. Involuntário, ela tem o quê? O indivíduo, ele não tem essa consciência. Exemplo. Todo mundo está respirando, certo? Certo.
Então, nessa respiração, você precisa ficar lembrando do seu diafragma para inspirar, expirar? Não. Então, você está fazendo esse movimento involuntário. Mas se eu falar, prende o ar, você conseguiu prender esse ar por um certo tempo. Então, eu vou falar, olha, eu quero que todo mundo fique aí sem respirar para mim, até a hora que der 16h10. Aí, vocês vão conseguir? Não. Vai chegar um ponto que o cérebro vai falar assim, ó, meu filho, respira aí, senão não vai dar certo. E por mais que você tente prender o ar, você vai respirar, né? Vai soltar esse ar. Outro exemplo, né? Se você vai visitar aí a sua namorado, está numa festa super elegante, aí come uma coisa ali que não faz muito bem, né? Pode dar uma dor de barriga. Você pode conseguir controlar até certo ponto de não ir ao banheiro. Vai chegar um ponto que, ó, não tem o que fazer. Não tem esse controle, vai ser um controle involuntário, vai ter que sair. Então, é isso, vamos guardar. Músculos voluntário, controle consciente, eu consigo controlar até certo ponto, involuntário eu não consigo. Então, eu consigo fazer flexão e extensão, isso é voluntário. O movimento de piscar do meu olho é involuntário, mas eu consigo, agora eu quero piscar, agora eu não quero, então eu também consigo esse controle voluntário. Bom, esses músculos voluntários, eles têm relação com o desenvolvimento embriológico, lá quando vocês estudam a histologia, que vocês vão ver embriologia. Então, eu não vou ficar dentro disso aqui, não. Então, tem dois tipos, um tipo miomérico e um tipo braquiomérico. Então, esse miomérico é derivado dos miótomos. Nós temos um mapa de miótomos no corpo, vai lá do mesênquima da parede do corpo. Agora, os derivados dos arcos branquiais vai para o mesênquima da faringe. Então, aqui eu vou gerar músculos intrínsecos do tronco, profundos do dorso e tóraco-abdominais, mais ligados à parte esquelética. E aí eu vou ter músculos sendo axiais e apendiculares. Já nessa parte aqui eu tenho músculos da mastigação, face, faringe, laringe, trapézio, esternocleidomastoide. É só a diferença dessa movimentação embriológica. Só pus isso aqui de curiosidade, não vou ficar entrando nisso, porque a histologia trabalha isso com vocês. Então, o nosso interesse é o esqueleto, né? A musculatura do esqueleto axial e a musculatura que está no esqueleto apendicular. A gente viu as articulações, né? O movimento dessas articulações. E agora nós vamos ver, então, ó, os músculos que vão estar aqui. E eles vão ter contração por uma estrutura que é contrátil, que é chamada de ventre muscular. Então, quando a gente estuda o músculo ciático esquelético, essa movimentação que a gente vai falar agora, são os movimentos do ventre muscular, quando tem aquele deslizamento de actina e miosina. Então, quais são os tipos de músculos? Músculo cardíaco, músculo esquelético e o músculo liso. Então, vocês viram lá, né, que tem função multinucleado, tem todos esses parâmetros aí. Nós vamos ficar aqui estudando o músculo esquelético. No terceiro período, a gente vai trabalhar sistema cardiovascular e vamos trabalhar musculatura lisa no trato gastrointestinal. Então, assim, uma síntese bem rápida aqui para vocês, só um quadro resumo para lembrar, né? O ponto importante para nós aqui é o esquelético, né? Então, a estrutura em função dele tem fibras estriadas, são cilíndricas, multinucleadas, apresentam fascículos, movimentos voluntários para a parte do corpo, movimentação consciente. Eles estão ligados ao esqueleto, vão transpor articulações através dos tendões. Então, quando a gente trabalha o articular, nós vimos aquela transição articular. Acho que tem alguma pergunta no bate-papo?
Sem pergunta, Karine. Oi? No bate-papo não surgiu nenhuma pergunta até agora, não. É que estava acesinho ali. Nossa. Beleza. Bom, então é isso daqui que é o que a gente precisa saber. Cardíaco, então, fibras estriadas, né? Então, olha lá, ó, a diferença de cada músculo, ó, tecido muscular liso, ó, as células aqui fusiforme, a disposição dos núcleos. Já o músculo cardíaco, ele vai ter disco intercalar, núcleos, estrias, né? Então, isso aí é tranquilo, viram na histologia, segue o mesmo padrão. Nós estamos, então, trabalhando tecido muscular esquelético, a parte macroscópica. Então, olha lá, ó, como que é a microscopia da fibra muscular esquelética? Vocês estudaram isso, né? Ó, só relembrando. Então, tem miofibrilas, né? Olha, a fibra muscular estriada esquelética. Tem vários fascículos aqui musculares. Esses fascículos aqui, ó, foram, né? Foi feito um desenho aí para vocês verem, banda 1, zona H, banda A, linha Z, os filamentos de actina e miosina fazendo a contração, né? Então, contração do músculo estriado esquelético, como que faz isso? Então, essa parte eu não vou ficar aí falando para vocês. Aí, aqui já é interessante a gente trabalhar. A gente vai trabalhar essa fibra muscular, é o ventre muscular. É a parte carnosa, é a parte de carne do músculo. Essa parte, ela é contrátil. Então, ela tem actina, miosina e unidades de fibra muscular. Então, tem as unidades motoras que vão gerar contração nesse músculo. Então, eu vou ter que ter aquela primeira slide que eu falei para vocês, estabilidade, contractilidade, a elasticidade que vai gerar esse movimento. Aqui, então, os filamentos de actina e miosina que vão estar aqui, vai fazer essa contração muscular. Tudo isso daqui tem que lembrar que ele tem um controle cerebral, que vai ser o sistema nervoso somático. Então, o sistema nervoso somático é que vai fazer com que tudo isso daqui funcione. Sem esse daqui, não gera esse daqui. Então, aqui é o que a gente precisa, né? Esse ventre muscular, né, esse músculo, ele tem envoltórios. Então, a gente tem envoltórios que está lá na fibra muscular, está mais dentro, é chamado de endomísio. O perimísio, ele vai envolver o fascículo muscular. E o epimísio, ele envolve o músculo todo. O epimísio, ele se continua, ó, e se fixa aqui no osso. Então, nós temos o osso. Os músculos, eles têm que fixar em osso. Mas tem músculo que se fixa músculo no músculo. Então, assim, nem todos os músculos são fixados nos ossos. Nós vamos ver essa diferenciação. O osso, ele tem um revestimento, que é o periósteo. Né? Esse periósteo, nós já trabalhamos lá quando estudamos o osso, e nós vimos que o periósteo, ele faz o crescimento do osso em espessura. Então, a gente trabalhando isso daí, nós temos, então, que o epimísio é toda essa camada branquinha que está aqui, e ela dá continuidade e vai terminar numa estrutura que se chama tendão. O tendão é formado de tecido conjuntivo fibroso denso. Né? Então, esse tecido aí que vocês estudaram, estão sabendo aí 100%, é o tendão. É uma estrutura rígida e brilhante. Então, quando você compra uma carne, os cozinheiros aí da sala, que vai fazer um churrasquinho, aí você vê aquela coisa bem brilhante, né? E que ela não tem elasticidade, é o tendão. Porque o tendão ele tem que ser muito robusto, ele tem que fixar todo esse ventre muscular. E se você faz uma musculação, esse tendão ele tem que acompanhar o aumento do músculo.
Então, por exemplo, você entrou hoje na academia e você já quer ter o músculo do Arnold Schwarzenegger, né? Talvez um outro aí, mais da época de vocês agora. Como que você vai ter um músculo desse em um mês? Aí o cara, não, vem cá, eu vou te dar um remedinho que vai te ajudar a crescer. E aí você quer conquistar a gatinha ou o gatinho, né? Aí você fala, opa, eu vou tomar. O que vai acontecer? O ventre muscular vai ficar inflado, mas não forte. E aí ele não vai acompanhar o ventre muscular. O ventre muscular não vai acompanhar esse aumento bruto dessa fibra muscular ali. O que vai acontecer? Se alguém te pedir, né? Aí a gatinha te pede para você carregar o copo dela. Às vezes está muito pesado. Aí você pode ter aí um peso e romper aí um tendão, tá? É um caso extremo, gente. Só um copinho não vai, né? Mas às vezes bebe muito, né? Vocês estão lá nas Olimpíadas Universitárias. Bom, enfim, vamos lá então. Esse epimísio envolveu, ó, todo o músculo. Quando esse epimísio ele vai para cada fascículo, aí eu vou gerar um perimísio. Lá dentro do perimísio, agora, tem um conjunto de fibras muscular. Cada fibra muscular agora vai ser em volta, ó. Então, eu tenho o epimísio que está fora, o perimísio que envolta cada músculo, e aí eu vou ter, ó, um fascículo. Um fascículo com várias fibras musculares. Cada fibra muscular vai ser envolta pelo endomísio. Olha lá, um endomísio, perimísio, o músculo todo, o epimísio, e aí, ó, ele vai mandar, né? Quando juntou essas camadas, endomísio, perimísio, epimísio, elas se confluem. Então, é muito tecido conjuntivo que vão se confluir lá no final do músculo e vai inserir no tendão. Então, olha lá, ó, fixações desse músculo esquelético. Oi, alguém? Isso, desculpa interromper. No esquema da imagem anterior, estava escrito a face muscular, né? Que é o revestimento de todo o músculo. Então, ela é a mesma coisa de estar falando epimísio, é isso? Tem vários tipos de fáscia, mas a fáscia, ela vai gerar assim, tá? Você tem a fáscia muscular aqui, é o epimísio, tá? Então, essa fáscia, quando ela passa superiormente, envolvendo o músculo todo, epimísio, o fascículo, perimísio, cada fibra muscular, endomísio. Depois, nós vamos ter outros tipos de fáscias. Então, essas aqui são fáscias musculares. Aí, nós vamos ter as fáscias septais, que daqui a pouquinho eu vou mostrar para vocês. Quando eu vou envolver compartimentos musculares na região anterior, posterior, lateral ou medial de alguma estrutura. Ah, entendi. Então, se falar fáscia muscular, é o equivalente ao epimísio. Aí a septal, não. Não, daqui a pouquinho eu vou falar sobre ela. Tá bom, então. Obrigada, professora. Mais alguém? Bom, então aqui a gente tem uma região, ó, que é osso, um ponto de transição tá saindo do ombro, indo em direção à articulação do cotovelo. Então, o músculo está tendo origem, ó, lá na região da escápula, na região do músculo. Aqui ele tem ventre muscular, que é a parte contrátil e de carne do músculo, né, que tem as fibras musculares. E ele vai terminar aqui, ó, lá na região, vai transpor a articulação do cotovelo. Então, o ventre muscular é a porção carnosa do músculo, é a porção que tem fibra muscular, é a porção contrátil. Eu só consigo fazer contração nessa região. Tendões, ó, parte não contrátil do músculo, tecido conjuntivo denso,
ele é cilíndrico. Então, aquelas fibras, o epimísio, o perimísio, eles vão se confluindo lá no interior de todo aquele emaranhado ali e se inserem no osso, no formato cilíndrico. Tem tendões que não vai ter formato cilíndrico, mas vai ter um formato achatado. Quando esse formato é achatado, a gente fala que tem aponeurose e não tendão. Qual que é a diferença? A aponeurose é um tendão, só que é um tendão achatado. E essa aponeurose, ela vai existir aonde músculo se liga no músculo. Então, por exemplo, a aponeurose lombar tem na região lombar, né? Aponeurose do oblíquo externo, aponeurose abdominal. Então, essas aponeuroses é onde os músculos estão inserindo nos músculos. Aponeurose palmar. Então, é uma ampla lâmina de tecido conjuntivo denso, ela é bastante resistente, assim como o tendão, e ela substitui o tendão no sentido que ela é achatada. E esse outro aqui, o tendão, ele é cilíndrico. Então, aqui, ó, o tendão cilíndrico, tendão cilíndrico. E agora a gente vai trabalhar com pontos que são origem e inserção. Então, tem uma inserção proximal, próxima à raiz do membro, e distal, é o ponto que está mais longe da raiz do membro. O ponto que está próximo à raiz do membro é chamado de origem. Então, a gente trabalha sendo como sempre o ponto fixo, enquanto que a parte distal é o ponto móvel. Então, a articulação do cotovelo, ela tem origem aqui na região do ombro, transpõe, aí eu consigo movimentar o antebraço. Então, aqui eu estou fazendo uma flexão e extensão. Então, eu tenho o ventre muscular, né? Mostrando aqui um peso na mão da pessoa e a contração desse bíceps braquial. Então, um ponto de origem, ponto fixo, não vai ter movimento aqui, e a inserção é o ponto móvel, aonde vai estar ocorrendo movimentação. Então, aqui novamente, o exemplo de um ventre muscular e aonde vai existir tendões, estruturas cilíndricas, inserindo, nos ossos. Aqui, a aponeurose palmar, aonde tem diversas musculaturas, e aí tem um tecido conjuntivo denso, porém, essa aponeurose, ela é achatada, ela não está se ligando ao osso. Agora sim, que é a pergunta da Andressa. Olha só, eu tenho agora disposição, quando a gente está estudando anatomia, fáscias superficiais e fáscias profundas. Então, a gente começa sempre no sentido, que é a pele. Então, a primeira camada que a gente estuda no corpo é a pele. Depois dessa pele, vai ter um tecido subcutâneo, que é uma camada de gordura aqui que a gente vai encontrar. Abaixo desse tecido subcutâneo, nós vamos ter fáscia, uma outra fáscia. No caso, aqui é o exemplo do úmero. O úmero vai ter compartimentos anteriores, laterais e posteriores. Então, olha aqui, quando a gente tem agora uma fáscia do braço superficial, retiramos ela, depois vai ter uma fáscia que vai envolver todo o grupo muscular. Então, ela envolveu todo esse grupo muscular. E depois dessa fáscia, ela vai gerando septos intramusculares, que vai, o septo intermuscular. Ele vai separando o compartimento anterior do posterior e lateral. E depois, cada septo desse vai gerar aí uma camada que é a fáscia muscular, que é uma camada única. E aí vai gerar, epimísio, perimísio, o endomísio. Tranquilo até aí, pessoal? Então, olha lá, Professor, eu achei bem difícil, mas
mais tranquilo. Eu acho bem muito difícil as partes que você mostrou, os ligamentos, ai, muito, muito complicado. É complicado, mas é tranquilo. É porque é muita informação para vocês no momento, né? Então, assim, é aquela coisa. A anatomia, a hora que ela já chega assim, né? Então, assim, praticamente isso aqui é um livro inteirinho para vocês estudarem, né? É muito conteúdo, mas lembrando que a gente está trabalhando o conteúdo superficial. A gente está falando o básico do básico do básico, bem enxugadinho, tá? A gente não está entrando nos detalhes. Nós estamos entrando no detalhe, mas não entrando no detalhe. Então, olha lá, ó. Só guardar. Tem vários envoltórios de tecido conjuntivo no corpo. Primeira parte da dissecação. Então, vamos supor, voltou às aulas, acabou o Covid, alguns alunos vão gostar da anatomia, outros vão odiar, mas os que morrerem de amor, vamos lá, vamos dissecar. Então, primeira coisa, nós vamos tirar a pele. Tirou a pele, tem uma camada de uma fáscia que está segurando isso aí no lugar. Por quê? Olha o tanto de músculo aqui que a gente tem. Se você está andando na rua e esses músculos não estão contidos numa fáscia, o que vai acontecer? Um músculo vai ficar batendo no outro, vai sair. Então, essas fáscias existem aí para deixar esse músculo no local. Então, ele não tem como o compartimento anterior vir para posterior. E não tem como o posterior vir para anterior. Então, isso daí são compartimentos que vão ficar estabilizados aí, essa disposição dessa musculatura. Então, ali, a face muscular em amarelo. E aqui, ó, para vocês entenderem melhor esses compartimentos. Já tirou toda a face superficial e camada de pele. Aqui está o úmero, né? Então, tirou uma parte desse úmero ali, ó, um corte transversal. E aqui a gente está vendo, ó, de anterior, o braço está na posição de supinação ou pronação? Supinação. Supinação, né? Então, eu sei que aqui é anterior, lateral e aqui é posterior. Anterior, estou vendo o bíceps do braço, são esses dois aqui, músculo deltoide. E aqui, ó, a camada, ó, foi retirada a fáscia superficial. Então, aqui ela, ó, toda a face superficial, com a camada de pele. E aqui, ó, a face profunda, que vai gerar esse septo agora para os músculos, ó. Então, ela vai separar os músculos em compartimentos. Primeiro, ela separou em compartimentos, bem grande. E depois, ela vai separando em fascículos. Cada fascículo desse aqui, depois, ó, ele vai sendo separado em compartimentos. Então, camada de pele, camada de tela subcutânea, que é a gordura, uma camada de face. Essa camada de face agora, ó, gera esses septos e gera essa compartimentalização ali dentro desses músculos. E dentro, ó, dessas fáscias aí, ó, nós vamos ter os espaços aonde vão estar passando as artérias, veias e nervos. Então, lá, ó, fáscias são tecido conjuntivo fibroso, de espessura variável, né? Elas estão recobrindo a pele e o músculo. Aí tem a superficial, a profunda e a subserosa. Então, a superficial, né? Está sobre as nádegas, parede abdominal, a face superficial da pele, do dorso da mão, do cotovelo. Essas aqui elas são bem fininhas e é de difícil dissecação. Quando a gente vai fazer a dissecação dela, a gente tem que fazer com um trabalho bem tranquilo, senão já corre o risco da gente pensar que tá muito fácil, e aí vai lá e já tá retirando o músculo, aí perdeu a dissecação. Então, nesses pontos, a superficial, a gente tem que tomar muito cuidado. Já a profunda, ó, ela gera prolongamento interno da face superficial. Então, essa face superficial é o que a gente viu nos slides anteriores, ela vai tendo prolongamentos internos. Não vai ter, ó, tecido adiposo.
E, ó, pode ser confundida com quem? Com o epimísio do músculo. Aí a subserosa está entre a face profunda e a serosa, e ela vai fazer aonde? Ó, nervos e vasos. Então, aqui um exemplo, ó. Pele, a superficial, aí já vem a profunda, que vai gerando septos, e a serosa, depois que vai revestir ali a camada de nervos e vasos. Aqui toda uma face. Então, quando a gente remove a pele e tira a gordura, a gente vai ver uma face desse jeitinho aqui, ó. Então, o que que acontece? É como se fosse uma calça de lycra, bem apertada, que as meninas usam aí para ir lá fazer a ginástica. Então, é como se fosse uma face ali, apertando tudo, deixando tudo no lugarzinho. Quando a gente abre essa face, a gente faz uma incisão, aí nós vamos ver aqui, ó, dessa forma. Ó. Então, olha lá, ó, a camada de pele foi retirada, aqui a face superficial do antebraço, ó, com tecido adiposo e vasos superficiais. Depois que a gente retira tudo isso daqui, a gente tem essa face, ó, que está aderida à superfície do músculo. Aqui a gente já começa a ver o epimísio. E aí, para a gente ver o endomísio, o perimísio, aí precisa ser um corte microscópico. A gente não vai conseguir ver isso na parte macroscópica. É possível que tiver um olho muito bom. Então, aqui, ó, um exemplo, ó, de uma outra face, da face cervical média, lá na região do pescoço, ó. Aqui a parte do músculo, ó. Então, o músculo, aqui já, a coloração desse aqui é no cadáver. Isso aqui, ó, já é fresco, como vocês podem ver aí durante uma cirurgia, né? Se vocês acompanharem. Então, esses músculos, eles têm que ser vascularizados e inervados. Então, precisa de irrigação e inervação para que esse músculo, ele tenha uma ativação. Então, as artérias, elas vão correr, né, junto com o epimísio, perimísio e endomísio, as veias também, tá? Então, ela vai ter uma fáscia neurovascular. Essa fáscia neurovascular vai carregar aí a artéria, a veia e o nervo. Os músculos, então, eles vão ser inervados de acordo com a disposição da fibra muscular. Então, nós vamos ter fibras em vários formatos. Ó, no formato que é pequeno, meio quadradinho, no formato que é largo ou em leque, um formato unipenado, numa metade de uma pena de galinha, um formato, ó, que é um músculo que tem a formada de pena de galinha. Aqui, novamente, é o mesmo formato, a letra E. Aqui, um formato de um músculo que é longo, que a gente pode dizer que é fusiforme. E aqui, um outro formato, ó, que é igual ao deltoide, que é em forma de leque. Observe, ó, a gente não vai entrar em detalhes, mas é só para conhecimento de vocês, que é a disposição da inervação, ó. A inervação, como vai entrar na disposição da fibra muscular. Então, aqui, num que é bipenado, olha só, ele está dos dois lados da inervação. No unipenado, de um único lado. Nesse aqui, que é um músculo longo, olha a disposição que está aí, toda a disposição dessas fibras. Então, é o diferentes tipos de arranjos musculares para as fibras musculares. Cada um vai ter um processo de inervação e vai fazer com que esse músculo ele seja mais potente em movimento ou ele seja mais lento em movimento. Então, aqui, ó, o que é uma unidade motora? É preciso a gente relembrar isso, ó. Unidade motora é um conjunto de fibras musculares inervadas por uma única fibra nervosa. Então, ó lá, tem uma célula de axônio, né? Um único neurônio motor, ele vai gerar várias ramificações e vai inervar, ó, várias fibras musculares. Isso é um conjunto de fibra muscular. Conjunto é a definição de unidade motora. Tranquilo, pessoal?
Então, aqui, a gente tem o quê? Um impulso. Lembra lá naquele slide anterior, o primeirinho? Eu falei que tem que gerar uma... O que gera primeiro no músculo? Quem lembra? Impulso elétrico. Uma excitabilidade, né? Então, está gerando uma excitabilidade, vai gerar um impulso nervoso, esse impulso vai entrar lá na medula espinal. Se for um impulso que é arco reflexo, você já vai tirar isso dali sem gerar uma consciência cerebral. Se for um movimento, né, que você precisa gerar uma contratilidade, ele vai lá no cérebro e vai retornar lá naquela parte contrátil do músculo. E aí vai gerar a contratilidade. Então, eu tenho um motoneurônio, né, inervando aí o músculo estriado esquelético. Aqui, novamente, ó, só para a gente ver os compartimentos musculares. Então, aqui já o exemplo da tíbia. Então, ela vai ter, ó, compartimento anterior, compartimento lateral, ó, mostrando em verdinho, compartimento posterior, tudo separado, ó, pelos septos musculares. Então, os septos musculares, que são os septos das fibras. Então, muito bem organizado. Não vai ter músculo misturando com músculo. E aqui mostrando, ó, retirada a tela subcutânea, né? Retirada aqui. Nós vamos observar, ó, nervos e vasos subcutâneos. E aqui a parte, ó, já profunda. Geralmente, artéria e veia, elas ficam mais profundas na região dessa musculatura. O músculo começa a proteger aí essas regiões. Então, aqui, ó, mostrando, ó, após retirada a musculatura, olha aqui o tanto que foi exposto à região das artérias e nervos. Então, nós temos veias superficiais, veias profundas, artérias superficiais e artérias profundas. Os músculos, então, eles vão ser classificados de acordo com o feixe de fibras musculares, né? Com esses fascículos. Como que ele vai estar arranjado? A forma desse arranjo. Então, são classificados em músculos longos, músculos breves ou curtos, músculos largos, intermédios e circulares. Longos, eles podem ser cônicos, fusiformes, cilíndricos ou redondos. Breves, eles são curtos. Os largos, né? Por exemplo, o ocioide é um osso curto. O osso não, o músculo ióide. Largos, triangulares. O peitoral maior. Quadrangulares, quadrado da coxa, quadrado lombar. Romboide maior, romboide menor. Alguns intermédios, né, intermediários aí, que a gente estuda depois. E os circulares, né, eles têm formato circular. Por exemplo, orbicular do olho, orbicular da boca. Então, como que a gente vê isso, então? A forma dele, né? A gente viu lá. E aí, ó, essas fibras, elas podem estar paralelas ou elas podem estar oblíquas. Se elas estão paralelas, significa que o músculo ele tem mais movimento, mas tem uma potência pequena. Então, exemplo, os músculos longos, quais? Esternocleidomastoide, né, ele está na região do pescoço, ele sai lá, ó, da onde? Nossa, como que eu vou decorar isso, né? O Basílio estava perguntando, como que ele vai aprender? Você vai mais pelo raciocínio. Se você ir pelo raciocínio, é melhor do que decorar. Então, esternocleidomastoide. Aonde está esse músculo? Ele está saindo do processo da região do externo, passa do osso externo, passa no processo cleidomantério da clavícula e vai inserir lá no processo mastóideo. De qual osso? Onde tem processo mastóide que vocês estudaram?
No músculo occipital, temporal? Temporal. Temporal. Então, o músculo bíceps do braquial, não, é bíceps braquial. Tá? O bíceps braquial é o bíceps do braço, porque tem o bíceps da coxa. Músculos largos ou planos, tem formato de leque. Olha lá, ó, triangular. Aonde vê triangular? O peitoral. Quadrangular, quadrado da coxa, romboide maior, romboide menor. Então, glúteo máximo, peitoral maior, romboide maior, são exemplos aí de músculos. Quanto às fibras oblíquas, elas têm formato peniforme. Aí elas são diferentes, ó. Eu tenho menos movimento, mas eu tenho mais potência. Então, por exemplo, o músculo quadríceps da coxa, ele é um músculo forte, mas a gente não consegue movimentar ele rapidamente. Já a musculatura das falanges é um movimento bem rápido. Então, eu tenho mais unidade motora, né? Já nesse daqui, que é a fibra oblíqua, ele tem menos movimento, mas, por exemplo, você está treinando lá no kickbox, você vai ter um chute potente, mas o movimento não é rápido. Então, por isso que você tem que saber acertar a pessoa rapidão. Então, semipeniformes, exemplo, músculo semimembranáceo, vai ter em um único lado do tendão. O músculo peniforme, as fibras, elas vão se inserir dos dois lados do tendão, vai parecer uma pena de galinha. Multipeniforme, o exemplo é o músculo deltoide, ele vai ter fascículos anterior, medial e posterior. Aqui o exemplo, ó, fibras paralelas, né? Um exemplo, o músculo estiloióideo. Fusiformes, o músculo digástrico. Circular, o músculo orbicular do olho. O músculo triangular, o músculo peitoral maior, formato de um triângulo. Professora, eu vou ter que decorar todos os músculos? Se você tiver tempo, ótimo. Mas vamos estudar só esses que eu estou falando, gente. Se vocês quiserem saber o temporal superficial, região dos eretores da espinha, ótimo, mas a gente não tem tempo. Então, é só o básicozinho que a gente está estudando. Músculos longos, ó, o maior osso longo do corpo, o sartório, é um músculo longo. Tensor da face, é um músculo longo. Olha aqui, ó, o tensor da face, ele é longo, ó a fibra dele, pequena, então ele é curto. Ou ele é fusiforme, né? Mas o sartório, ó, você já pode guardar aí, ó, o sartório, ele é longo. O esternocleidomastoide, ele é longo. Como que é a fibra dele? Fibra paralela. O bíceps do braço, ele é longo, mas a fibra dele é fusiforme. Tá ficando mais claro? Então, eu vou classificar quanto à forma. Ele é longo e a fibra é fusiforme. Ele é longo e a fibra é paralela. O músculo largo ou plano, exemplo, ó, o latíssimo do dorso, que é o grande dorsal, o músculo grande dorsal agora. O músculo trapézio, ó, é um músculo largo. No formato, qual é o formato dele? Ó? Triangular. Agora sim, os que são no formato de, parece um formato de uma pena de galinha. Lembra lá de uma pena de galinha? Alguém nunca viu uma pena de galinha? Coloca aí no Google. Então, vamos lá. Semipeniforme, ó. Os fascículos estão dispostos apenas de um lado do tendão. Esse aqui é o tendão. Os fascículos, ó, vão vindo só de um lado. Extensor longo dos dedos.
Esses aqui, o que eu falei para vocês? O movimento dele é rápido ou é lento? O peniforme, o movimento é rápido ou é lento? Então, olha lá, ó, eu tenho um tendão e as fibras vão inserir, ó, dos dois lados do tendão. Extensor longo dos dedos, mas também o reto da coxa. Multipeniforme. Então, vai ter vários fascículos indo em direção ao único tendão de inserção. E aqui, ó, já a foto para vocês observarem, ó, um tendão. E aqui outro tendão, o ventre muscular, de um único lado, dos dois lados do tendão. O peniforme, um exemplo tibial anterior, o semipeniforme, semimembranáceo. Aqui um desenho esquemático, né? Então, ó, os peniforme, o reto da coxa. Semipeniforme, o semimembranáceo. Multipeniforme, ó, ele vai ter vários ventres de origem e ele vai inserir em um único lado. Ele é multipeniforme. Mas eu falo, classifique quanto formato. Triangular, trapezoide, qual o formato? O músculo subescapular é um músculo multipeniforme. Olha aqui a quantidade de fascículos aqui, ó, que ele vai ter. E ele vai inserindo em um único lugar. Então, subescapular é multipeniforme. Pessoal, são mais de 300 músculos no corpo. Então, eu estou apresentando para vocês só os principais aí que vocês precisam saber no momento. Quanto ao número de tendões de origem, então, tendão, né? Origem, a origem dele, né? 2 tendões de origem, eu vou chamar de bíceps. 3 tendões de origem, tríceps. 4 tendões de origem, quadríceps. Então, bíceps do braço, tríceps do braço, tríceps da coxa, bíceps da coxa, 2 tendões de origem. Quadríceps, 4 tendões de origem, quadríceps da coxa. Então, o conjunto, né, músculo multíceps. Mas a gente nem vai entrar nessa descrição. Vamos guardar só esses daqui agora. Então, olha lá, ó, número de tendões de origem. 2 tendões de origem. Então, o bíceps do braço, ele tem 2 tendões de origem e vai ter 2 tendões de inserção. Daqui a pouco nós vamos falar da inserção. Nós estamos classificando o músculo quanto origem. Então, bíceps braquial, 2 tendões de inserção. Aqui o exemplo, ó, ele tem a cabeça longa e a cabeça curta. A cabeça longa e a cabeça curta é em relação ao tendão. Então, o tendão que eu vou olhar. Cabeça longa é medial, cabeça curta é lateral, tá? E ainda tem aqui, ó, na região do tríceps, ó. E ainda no tríceps eu tenho a cabeça medial. Isso aqui é uma vista posterior. Aqui o tríceps novamente, ó. Cabeça longa, cabeça curta. Só que agora, ó, tem aqui a aponeurose aqui. Então, eu não consigo visualizar a cabeça medial. O quadríceps. O quadríceps, o exemplo quadríceps da coxa, vai ter 4 tendões de origem, porque vai ser formado por 4 músculos. O reto femoral, o vasto lateral, o vasto intermédio e o vasto medial. Então, eu tenho 4 regiões ali de origem. E eu vou ter, ó, uma única região de inserção. Esse aqui não é não, tá, gente? Que tá com o número 1 é o sartório. Então, olha lá, o músculo sartório, que é o número 1 que estava lá. E aqui a gente está observando, ó, o quadríceps da coxa vai ser formado pelo vasto lateral,
vasto medial, o reto da coxa, e quando a gente retira o reto da coxa, nós vamos encontrar aqui um outro, que é o vasto intermédio. Todos esses aí formam o quadríceps femoral. Então, agora, quanto ao tendão de inserção, nós vamos classificar. Tendão de origem, bíceps, tríceps, quadríceps. Tendão de inserção. 2 tendões de inserção, eu vou falar que o músculo é bicaudado. Então, por exemplo, o bíceps do braço, ele tem 2 tendões de origem, é o músculo bíceps. Mas como ele tem 2 tendões de inserção, eu vou falar que ele também é um músculo bicaudado. Lembra a cauda de inserção. Mais de 2 tendões de inserção, eu vou falar que ele é tricaudado ou policaudado. Por exemplo, o flexor dos dedos do pé. Então, olha lá, o bicaudado, né, o bíceps, e aqui, ó, ele vai ter 2 tendões de inserção. 2 tendões de inserção, bicaudado. 2 tendões de origem, bíceps. Policaudado, né? Ele tem, ó, mais de 2 tendões de inserção. Flexores da mão, extensores da mão, flexores do pé, né? Por exemplo, ó, o flexor longo dos dedos do pé, ele é um músculo policaudado. Agora, ó, quanto ao ventre muscular. Então, nós vimos tendão de origem, tendão de inserção, e agora é ventre. Se tem um ventre, 2 ventre, 3 ventre. Lembrando que o ventre é a parte carnosa. 2 ventres musculares no músculo, eu vou falar que ele é digástrico. Então, o músculo digástrico do pescoço. Bom, eu quero que vocês classifiquem ele também, quanto ao tendão de origem e o tendão de inserção. Aí vocês vão estudar. Mais de 2 ventres musculares, trigástrico, poligástricos, né? Então, eles vão ter também os ventres interligados por interseções tendíneas. Por exemplo, o músculo poligástrico que a gente vai trabalhar é o músculo reto do abdômen. Ele apresenta 4 ventres musculares separados pelas intersecções tendíneas, que são aqueles gominhos que você vê aí nas barrigas bem definidas do pessoal. Então, tem lá, ó, digástrico, né? Aqui ele bonitinho, ó, e ele tem 2 ventres. Um tendão de inserção, ou 2, como que é isso? Aqui o exemplo, poligástrico, o reto do abdômen. Então, ele vai ter, ó, 1, 2, 3, 4 ventres musculares separados, ó, pelas intersecções tendíneas. Agora, ó, com o tendão inserido na pele. Aí a gente vai falar que os músculos são cutâneos. Um exemplo, o músculo platisma. O platisma é esse aqui, que a gente tem aqui na região todinha que cobre. É o músculo que ele vem da face até na região do pescoço. Ele é um músculo muito superficial e é ele que tem uma queda aí no envelhecimento, que dá aquela papada, principalmente nas pessoas mais velhas. É muito dito assim no meio, uma papada de dinossauros. Se vocês olharem os avós aí, vocês vão ver que tem uma papada caindo, aquele ali é o músculo platisma. E ele é superficial. Músculos que inserem na cápsula articulares. Aí nós vamos falar de músculos articulares, tá? Por exemplo, o músculo articular do joelho. Muito difícil de ver esse músculo aqui na prática. Olha aqui o platisma, ó. Então, o músculo platismo, ó, ele descendo da face até a região, ele está acima do esternocleidomastoide, né? Então, o esternocleidomastoide, ele passa abaixo do músculo platisma. O músculo articular do joelho, né? Nós vamos ter que fazer o quê? Tirar o quadríceps da coxa
tira todo ele, aí a gente vai ver ele abaixo do quadríceps da coxa, tá ali o músculo articular. Aqui agora a gente classifica os músculos se eles são superficiais ou profundos. Então, os músculos, quanto mais superficiais, né? Então, todos que a gente vê aqui mais superficial, eu falo que são músculos superficiais. Abaixo dos superficiais, nós vamos encontrar os profundos. Então, por exemplo, como que a gente vai fazer isso? O flexor superficial do carpo, então tem lá, ó. Ele faz que ação? Ele faz flexão. Aonde que ele está? Ele está superficial. Aonde? Lá no carpo. Músculo, flexor profundo do carpo. Então, ele faz, a ação dele é flexão. Ele está na região profunda do carpo. Então, eu tenho que retirar os músculos superficiais para a gente encontrar os flexores profundos. Quanto à nomenclatura da forma, né? Então, a gente falou forma, que é a forma desse músculo, localização e direção e situação. Então, por exemplo, trapézio, formato triangular, deltoide, triangular, orbicular, formato circular, músculo platisma, formato plano, músculo romboide maior, romboide menor, tem um formato de losango. Localização, o músculo temporal, mas eu posso pedir para classificar quanto a forma geométrica. Qual seria a forma geométrica da classificação do temporal? A gente vai ficar pedindo isso para vocês? No momento não, tá, gente? Bom, direção e situação. Músculo transverso do abdômen. Então, onde que ele está situado? Lá no abdômen. Qual que é a direção das fibras dele? A fibra é disposição transversa. Músculo oblíquo externo. Então, é onde que ele está? Ele está mais superficial. E a forma da fibra, né? A fibra tem disposição oblíqua. Quanto à ação, né? Se o músculo ele tem ação de supinação, então, por exemplo, quando eu falo músculo supinador, ele tem a ação de fazer supinação. Quanto ao número de cabeças agora, ó, se o músculo ele tem mais de 4 cabeças, né? Se ele tem 4 cabeças ali, é o músculo quadríceps da coxa. Por quê? Ele é formado pelo vasto lateral, vasto intermédio, reto da coxa e o vasto lateral. Origem e inserção, olha lá, ó. Ele tem o músculo esternocleidomastoide. Ele tem origem no processo esternocleidomantério e inserção aonde? Lá no processo mastoide. Músculo esterno-ióide. Ele tem origem lá no externo, que vai se inserir lá no osso ióide. Então, é tranquilo a classificação. Tô passando, pessoal. Se estiver tranquilo, tô indo. Quanto à forma e tamanho, olha lá, ó, redondo maior, redondo menor. Localização e tamanho, glúteo máximo, glúteo mínimo. Aonde que está isso? Na região dos glúteos. É o bumbum. Função e forma, ó, músculo pronador, é a função. Qual que é a forma? Ele é redondo. Pronador redondo, pronador quadrado. Inserção e tamanho. Palmar, né? Ele vai inserir lá na palma da mão, é o palmar longo. E qual que é o tamanho? Ó, ele é longo. Quanto à arquitetura, músculo semitendíneo. Mas a gente também classificou ele quanto à forma da fibra, que era oblíqua. Tranquilo até aí, pessoal? Vocês ainda estão aí? Estão sobrevivendo? Sim, professora, tranquilo. Sim, estamos aqui. Mas hoje ainda vai continuar a aula? Hã?
Você ainda vai continuar a aula? Acho que falta só 2 slides. Deixa eu ver aqui. Falta 3 slides. Tá bom. Ó, mas isso aqui a gente já comentou, ó. Eu não entendi. Vocês estão cansados ou vocês têm aula? Eu não entendi. Ó, professora, eu não sei dos outros. Eu já estou um pouquinho cansado mesmo, porque eu já estou até tendo mais dificuldade para raciocinar junto. Só que eu acho que o pessoal da sala ainda quer continuar a aula. Uhum. Eles querem ainda. Ó, mas aqui a gente já comentou, ó, que as fáscias e retináculos, a gente já comentou, né, lá no início, as aponeuroses, bainhas sinoviais e tendões, a gente falou tanto nas articulações como no início da aula, né? Aqui só mostrando a disposição das bainhas, mas isso aqui é tranquilo. Aqui, só um desenho mais esquemático, mostrando ó, a bainha sinovial, né, a bainha do tendão, ó, que ela vai lubrificar esse tendão quando ele transpõe a articulação para evitar o atrito. Aqui as bainhas tendíneas novamente, ó, tá tudo aí, que elas vão transpor articulação, que é o que a gente comentou na aula de articulação. O retináculo, que é aquilo que eu falei para vocês, que é uma bainha que funciona como que fosse a chuquinha, né? Que faz a amarração do cabelo, né? Das meninas aí. Ele vai segurar, então, que esses músculos, esses tendões aí não saiam do lugar e fica evitando o atrito entre esses tendões. E aqui, eu não sei se vocês estão ainda com cabeça para entender, mas é só mais esse slide aqui, tá? Só mais um pouco, Basílio. Então, a gente trabalhou com o músculo agonista, antagonista, o sinergista e os fixadores. De forma bem rápida, fazer igual aquele povo que vende lá na internet. Anatomia em 1 minuto. Então, vocês viram que não existe isso de anatomia em 1 minuto, pessoal. Mas vamos lá. Músculo agonista é aquele músculo que tem a ação principal do movimento. Então, ele vai fazer a flexão no movimento principal. O antagonista é aquele músculo que vai fazer o movimento contrário, para estabilizar aquele movimento. Nós vamos ter um músculo que é o sinergista. O sinergista é aquele músculo que vai dar sinergia do movimento. Então, eu quero fazer uma flexão do antebraço. O que eu tenho que fazer? Eu tenho que estabilizar a articulação do ombro, estabilizar o cotovelo. Quando eu faço um movimento de flexão, o agonista, que é o motor principal aqui, que está sendo flexionado, é o bíceps do braço. E o que está estendido é o tríceps do braço. Bíceps é agonista, tríceps é antagonista. E eu tenho que ter, ó, que eu estou fazendo um movimento sinérgico. Então, ó, não está dando instabilidade. Aí eu tenho músculos sinergistas que estão na articulação desse cotovelo e do ombro que vão ajudar nessa sinergia do movimento. Além disso, ó, tem os fixadores que vão estabilizar. Então, eu quero que o meu braço fique assim. Eu tenho que ter músculos que estão estabilizando essas duas articulações de forma que eu movimente em um eixo. Então, aqui, não sei se ele vai dar, mas era uma animação que mostrava aí para vocês a movimentação da flexão e extensão aí desse movimento. Gente, ufa! Era isso, somente isso que eu queria passar para vocês, tá? Professora, para esse momento a gente não precisa saber onde o músculo se insere no osso, não? Ou isso é mais para frente? Não, isso vocês já precisam saber. Origem e inserção. Ponto fixo e ponto móvel desses principais músculos que eu passei para vocês, tá, gente?
A gente não está demonstrando todos os músculos. Se vocês quiserem criar um grupo no WhatsApp ali, para ir perguntando quando vocês vão estudando aí, para a prova teórica, eu só vou perguntar as coisas básicas mesmo, o que é um ponto móvel, o que é um ponto fixo, inserção, o que é uma face, o que é um músculo, classificar algum desses movimentos que a gente falou, mas é o que a gente comentou aqui, não vai ser nada além disso, tá? Não, beleza, professor. Mais conceitual, então, né? Isso, é conceitual. A gente, no primeiro período, a gente não tem muito tempo de ficar fazendo muita abordagem, mesmo se fosse, se a gente tivesse sem o Covid aí, a gente não teria o tempo de fazer essa abordagem toda, assim, é muito pequenininha essa grade horária que a gente tem. Não, beleza. E sobre o grupo que você comentou, aí a gente pode ir conversando pelo WhatsApp depois, né? Pode, se vocês quiserem fazer um grupo à medida que vocês vão estudando, olha, não entendi isso, me fala, que aí eu explico de novo, passo live, ou respondendo no fator. Não, beleza. Aí eu faço direitinho aqui, passo para o seu grupo, coloco lá. Agora, a prova prática, a gente vai ter, né? A gente tem que cumprir uma carga horária prática. Vocês vão ter que ir no laboratório estudar essa parte, mas aí eu não sei quando é isso, tá? Ainda vai ter uma reunião aí que vai ser solicitado isso, mas a prova vai valer ponto, tá? A prova prática vale 7 pontos. Beleza. Professora. Oi. Você falou aquela hora lá que depois quem gostar ou quem... não entendi, quem quer que pode dissecar esses cadáveres? Como que funciona isso na faculdade? A gente tem os programas de iniciação científica, né? Que os alunos podem fazer a dissecação. No caso, agora não está podendo por causa do Covid, mas tendo uma melhora, o laboratório sendo liberado, aí você pode participar, que aí a gente monta um projeto de IC dentro da temática e aí a gente disseca. Ah, tá, entendi. Legal, obrigado. Pessoal, mais alguma pergunta? Tranquilo? Eu agradeço a participação de vocês, agradeço aí o empenho de vocês terem ficado a tarde toda me ouvindo aí, ajudado a gente colocar essa disciplina na grade horária, né, porque, na verdade, a gente pensou que já teria voltado, não teria Covid mais, então já teria a aula. Mas a gente já teria aula prática, né? Então, aí por isso que foi difícil o encaixe na grade. Mas aí cumprimos, e agora eu só vou ver vocês na parte prática, né? E que a gente faça um bom trabalho aí, se cuidem, estudem, e qualquer dúvida é só chamar, tá bom?